Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante e hoje vai ser de novo companhias de saneamento com enfoque na privatização. Eu fiz esse mata-mata em julho, está bem perto, só que vocês pediram, principalmente os assinantes, pediram, falaram, Flávio, estuda qual dessas três empresas pode ser privatizada e quanto elas podem valer numa privatização que eu quero saber se eu compro ou não. Então eu estou fazendo para todo mundo, sejam bem-vindos e façam comentários, dê um like, se inscreva no canal e hoje também eu vou falar quem foi o vencedor do livro Os Axiomas de Zurich no final deste vídeo. E vou fazer um novo sorteio baseado neste vídeo das companhias de saneamento. Então coloque seu comentário dizendo o que gostou no programa e escreva, eu quero um livro. Só concorre quem escreve algum comentário, ok? Vamos lá. E as companhias que eu vou falar, você já conhece. Sabesp, São Paulo, Sanepar, Paraná, Copasa, Minas Gerais. As companhias eu já comentei no outro, 28 milhões de pessoas atendidas no estado de São Paulo, 25 milhões com coleta de esgotos, 4 milhões não tem esgoto. São Paulo tem aí oportunidade para crescer e a Sabesp vai precisar investir 4,7 bi por ano. Aqui a marca da Sabesp, você já conhece, principalmente quem é de São Paulo. Sanepar, no Paraná, 77% de cobertura, 10 milhões de pessoas têm água, o estado tem 11 milhões e pouco, 8,8 milhões tem coleta de esgoto. Muito bom, falta entre 2,5 e 3 para pegar todo mundo, também possibilidade aí de crescimento, ela vai investir 1,8 bilhões por ano nos próximos 5 anos. Aqui para o pessoal do Paraná, olha que bonito as estações que eles têm. Continuando, Copasa em Minas Gerais. Copasa, você tem 11,6 milhões de pessoas com água, 8,6 com coleta de esgotos, tem um potencial de crescimento aí em Minas Gerais de 3 milhões e vai investir 1,5 bilhão por ano. Aqui, ó que bonito as estações de tratamento. Também gostei muito da foto à esquerda, no alto. Setor de saneamento. É um setor que tem muito para crescer e também tem umas barreiras. Eu vou falar dos 3 drivers do setor. Primeiro driver, baixo acesso. 16% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. É um absurdo isso em 2022. E 45% das pessoas, quase metade da população, não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto, porque as companhias estaduais, principalmente as menores, nunca tiveram dinheiro para investir. Daí a necessidade de desestatizar ou privatizar o setor e todo mundo vai ter, vai melhorar o IDH, vai melhorar a saúde das pessoas, a disposição para trabalhar e estudar, isso é muito importante. Driver 2, barreira de entrada, é um setor que tem operações complexas e custosas, necessitam alto investimento e, portanto, cria-se uma barreira automaticamente. E é muito difícil você entrar num desses 3 estados e tentar montar uma companhia realmente grande, com escala e rentável. Driver 3 do setor é o marco legal. O marco legal foi aprovado faz 1 ou 2 anos, ele não é perfeito. Todos os marcos no Brasil que são aprovados nunca são perfeitos, depois vão ter os ajustes. A parte boa do marco legal é que até 2033 espera-se atingir 99% da população com água potável e 90% com tratamento de esgoto. Olha só, 47% hoje tem, ou seja, menos da metade. É um absurdo isso daí. E, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, para atingir esses números, vai ser necessário investir 50, 70 bi por ano. Eu acho que vai ser difícil, a não ser que tenha uma desestatização ou privatização. E quais são os riscos que o mercado está absorvendo? O aumento de concessões da iniciativa privada, eu vejo a iniciativa privada positivamente, inclusive entrando
em sociedade com o Estado, não só nas atuais empresas, mas também em novos setores. E tem riscos provenientes dos temas regulatórios, porque ainda dá força para governador ou prefeito. Tem um caso clássico, que é a cidade, se não me engano, de Maringá, no qual o prefeito tinha lá uma concessão para Sanepar até 2040, ele resolveu cortar essa concessão e ele falou, eu vou vender água mais barato. É lógico que ele consegue vender mais barato, porque a rede já foi montada pela Sanepar e ele não vai precisar fazer investimentos na rede ou fora. Aí a tarifa despenca. Eu já vi isso acontecer também em outros estados, principalmente no interior de São Paulo. Minha família é do interior de Cruzeiro e isso acontecia várias vezes. Só que agora, em 2022, você não pode ter juízes aceitando essa arbitrariedade, no meu ponto de vista, de chegar e acabar no meio do caminho com uma concessão. O que aconteceu? Investidores venderam ações da Sanepar com medo que aconteça também em outros municípios. Continuando, a governança corporativa, sempre eu dou uma importância grande, está praticamente empatado aqui. A gente tem, quais são as diferenças? A gente tem novo mercado para Sabesp e para Copasa, não tem ainda para a Sanepar, eu já conversei com a Sanepar e ela já está montando uma trilha aí para chegar no novo mercado no máximo em 2 anos. Só que ela já dá tag along na ON e na PN. Mesmo assim, é melhor ter 100% de ON e estar no novo mercado. E tem uma coisa interessante na Sabesp a favor dela, que ela está no ADR nível 3. O que significa ADR nível 3? Significa que investidor estrangeiro tem mais facilidade, pode comprar direto ou no balcão, balcão quer dizer nos Estados Unidos, entre as mesas, ou pode comprar também na bolsa, coisa que a Sanepar e a Copasa não podem ainda, mas isso deve acontecer conforme elas caminham para uma governança corporativa maior. Aqui o operacional, números para a gente ter ideia da grandeza de cada uma das empresas. Colaboradores da Sabesp 12.500, Sanepar 14.300, Copasa 10,5. Aqui é interessante a gente olhar o seguinte, dá a impressão que a Sabesp, em relação, pelo menos numericamente, ao número de ligações de água e esgoto e volume faturado, ela tem menos funcionário comparado a Sanepar, principalmente. Continuando, aqui eu coloco, que é uma coisa que o pessoal vê bastante, qual é o período de concessão que falta, na média, para cada empresa, nos seus contratos mais importantes. 66% de São Paulo estão nos 10 contratos maiores, com um prazo médio de concessão a vencer de 25 anos, Paraná, 53 os maiores com 17, Minas Gerais, 50 com 10. Esse 10 preocupa um pouco, porque está muito perto, então a Copasa, se for para privatização, que ninguém tem certeza, ou desestatização, vai ter, isso daí vai pesar com certeza no valuation da empresa. É muito melhor você ter uma empresa como a Sabesp com 25 anos do que uma com pouco. Aqui os resultados do segundo trimestre, eu não tinha mostrado isso ainda no outro mata-mata. A gente viu aí o maior crescimento de receita foi a Sabesp, seguido pela Sanepar e pela Copasa. EBITDA ajustado positivo, cresceu Sabesp, caiu Sanepar e Copasa igual, foi despesas operacionais que cresceram bem na Sanepar. Margem EBITDA, todos caíram, mas a queda maior foi na Sanepar. Lucro líquido, todos tiveram uma queda razoável, principalmente Sabesp, e foi por conta do grande aumento da despesa financeira. A Sabesp é razoavelmente a que tem a maior dívida em relação ao EBITDA. Essa dívida ficou custando mais caro,
quase boa parte dela, quase toda ela é em reais. O custo de empréstimo reais, todo mundo sabe, a Selic aumentou bastante e, portanto, quem tem dívida paga mais despesa financeira. A despesa financeira vem depois do EBITDA e joga o lucro líquido para baixo. Sanepar foi melhor do que a Sabesp e a Copasa foi a melhor de todas. Como é que está a situação de caixa, dívida bruta e líquida, que é muito importante no valuation de curto prazo? E também, quando a gente faz um fluxo de caixa descontado, a gente desconta a dívida líquida. Situação da Sabesp, aumentou a dívida líquida em um ano em 11,7%, 15 bi e 100. A Sanepar aumentou 18%, foi para 3 bilhões 590, e a Copasa foi a que menos aumentou, foi para 3 bilhões e 30 milhões em um ano. Dívida líquida EBITDA da Sabesp 2,5, é um número ok, não pode ir para 3, que fica muito alto, só que isso foi porque a queda de EBITDA e nem tanto por aumento de dívida líquida. Sanepar, uma situação melhor, 1,96 da alavancagem, e Copasa melhor ainda, 1,62 vezes. E sobre o patrimônio líquido, tudo na mesma direção, do que está mais alto que a Sabesp, que está mais baixo, Copasa 0,43. Como é que foi o retorno dessas empresas, considerando os números do segundo TRI? O retorno sobre os ativos projetando 11%, o melhor foi Sanepar com 16,9%, Copasa 15%. O retorno sobre o capital investido, mesma coisa, liderança para Sanepar, seguido por Copasa. E o retorno on equity, melhor para a Sanepar, e a Copasa chegou perto porque a dívida dela teve menos impacto no resultado financeiro do que a Sanepar. Então, Sanepar e Copasa melhor que Sabesp. Dividendos, histórico de dividendos é uma coisa muito importante, todo mundo pergunta. A Sabesp tem um pagamento médio dos últimos 5 anos. Quem fez essa parte foi o Cauê. Obrigado, Cauê, fez um excelente trabalho. Ele calculou aqui, pagamento médio de dividendos da Sabesp tem sido de R$ 1,03, dividend yield baixo, 2,6%, pagando 2, 3 meses depois. Por que ela distribui em torno de 27% do lucro? Porque ela precisa pegar o dinheiro para investir mais. Né? Vocês viram investimento de 4,7 bi. No caso da Sanepar, melhorou um pouquinho o dividend yield para 3,8 na média dos últimos 5 anos, 73 centavos na média, sendo o último ano R$ 1,09. Qual que é o problema do dividendo aí está contando obviamente dividendo JCP da Sanepar, é que ela demora muito para pagar. Ela chega a pagar 6 meses depois, 1 ano depois. Isso não é uma prática normal de mercado. Vocês sabem que a maioria paga 2, 3 meses depois do anúncio. Esse é um ponto negativo e que faz também o investidor pagar menos pelos múltiplos da Sanepar. Copasa é a que tem pago, na média, o melhor dividendo, 83 centavos a média de pagamento, no último ano foi 0,94. O dividend yield médio, o 8,5, está distorcido, porque tinha caído muito a cotação em 2020, na época da pandemia, e eu tirei da conta para dar e deu 5,1%. O intervalo entre o anúncio e pagamento é de 2 meses, isso é muito bom. E por que ela paga mais dividendo do que as outras? Porque ela tem um baixo endividamento, ela investe, mas pode pagar mais dividendos. Projeções de resultados eu fiz para 2022, vocês têm aqui 3 bi de lucro para a Sabesp, 953 milhões para a Sanepar, 748 milhões para a Copasa. Payout, eu peguei o payout médio dos últimos 5 anos, esse número eu tirei do site Status Invest, muito bom esse site, 27,5%
para a Sabesp, 29,3 para a Sanepar, 41,9 para a Copasa. Aí eu calculo quanto que eles vão pagar de dividendos versus o lucro líquido. Vocês têm aí a conta. Por ação, eu estou calculando 1,20 da Sabesp, 0,93 da Sanepar, mas tem aquele problema que só paga lá na frente, e Copasa 0,82. Ganhou aí a Copasa 5,4, ela paga antes dos 5% Sanepar. E Sabesp pequeno 2,1, em linha com a média dela. Vamos para os múltiplos agora, que é uma coisa importante, vocês lembram? Eu sempre dou bastante ênfase que o investidor costuma olhar para o ano em múltiplos. PL, que não é o melhor setor, o melhor é EV/EBITDA, 15,4 para a Sabesp, 5,8 para a Sanepar, 7,7 para a Copasa. A Sanepar tem um PL baixo por conta daquele problema que eu contei que deu em Maringá e por conta dos dividendos pagarem lá na frente. Além disso, tem a população do Paraná foi educada com o Requião lá atrás a contestar as empresas públicas e muitas vezes não darem o reajuste. Pensar em privatização na Sanepar eu acho o mais difícil. EV/EBITDA, o EV/EBITDA 9,2 da Sabesp é alto, 3,9 da Sanepar é baixo, Copasa 4,7. Se a gente fosse só por conta de EBITDA, a gente ia pular direto Sanepar, mas não é bem assim. E preço-valor patrimonial, 1,5 Sabesp, 0,68 Sanepar, 0,83 Copasa. Por que eu coloquei preço-valor patrimonial? Porque as assembleias legislativas, que é onde é aprovado uma desestatização ou uma privatização, ela sempre pergunta, tá vendendo por mais que o valor patrimonial? Olha lá, hein, não vai vender por um preço abaixo. A Sabesp está valendo mais que o patrimonial, 50% a mais, então é um ponto que ajudaria a uma potencial privatização ou desestatização, que a gente não tem certeza que vai ocorrer. Na Sanepar ela está abaixo, a 68%, portanto ela teria que ir para um, esse que é 100%, ou seja, teria um potencial de valorização. Na Copasa está 83%, 0,83 é a mesma coisa, para ir para um tem um espaço aí também para se valorizar. Agora eu faço um valuation mostrando com e sem privatização para vocês entenderem melhor. Sem privatização, qual que é o meu valuation para a Sabesp? 46,60, porque o EV/EBITDA médio dela é 7,1, está 8,2, está R$ 57, teria uma perspectiva de downside de 19%. Quando eu fiz em julho esse mata-mata, estava R$ 44 as ações da Sabesp. Então eu estou falando para vocês, essa diferença entre a cotação atual e a que eu calculei agora é por conta, obviamente, da forte expectativa de privatização via a potencial eleição do Tarcísio aqui em São Paulo. Se ele virar e falar não vai ter privatização, está muito difícil, eu não quero, essa ação devolve tranquilamente de R$ 57,30 para uns R$ 46, R$ 44, que era o que estava lá atrás. Média dos analistas no BR Invest, 54,60, também daria um downside de 5%. Nessa média dos analistas, já tem gente que refez o cálculo pós-eleição e tem gente que não refez. Sapri 11, que é a Sanepar, está com menor EV/EBITDA por conta de todas essas desconfianças que eu falei, o que aconteceu em Maringá, a herança do Requião, e a população, teoricamente, é contra uma privatização. Então, tem um EV/EBITDA abaixo, 3,9, a média histórica é 4,6, o meu preço-alvo é R$ 26,90, teria um upside de 34%, os meus colegas analistas estão com 24,30 no
site BR Invest. Potencial de valorização um pouco menor do que o meu. O que acontece? Não é só isso que a gente vai considerar para comprar. Copasa, 4,7 EV/EBITDA, 5 a média histórica, 16,60, tem um potencial de 9%, média dos analistas 17,90, 13% de alta. A gente não sabe se o Zema realmente vai conseguir privatizar, mas eu vou ajudar vocês daqui a pouco, que o Cauã montou para mim, que eu pedi, qual que é o número de deputados que Ratinho, Tarcísio e Zema teriam na nova Assembleia Legislativa que foi eleita agora no dia 2. Este número pode ajudar a imaginar se vai ser aprovado ou não. Não é certeza, mas ajuda a imaginar, ok? Com privatização, o negócio muda. O que eu fiz para calcular quanto valeria com privatização as 3 empresas? Eu peguei o caso de Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada a 50% acima do EV/EBITDA histórico dela. Então, eu fiz o mesmo, está aqui a conta, para Sabesp, Sanepar e Copasa, e deu 10,1 de EV/EBITDA para Sabesp, preço-alvo R$ 81, então teria 48% de upside. Sanepar, 6,9 de EV/EBITDA da média histórica, 41,80 de preço na privatização, 134% de upside. Copasa, 28,90 na privatização, 68% de upside. Os números estão dando todos melhores para Sanepar. Só que se Sanepar, o Ratinho Júnior, não for atrás de uma privatização, se continuar essa dúvida, essa insegurança jurídica de juiz e prefeito tirarem uma concessão, essas ações não vão sair do lugar, mas são ações baratas e eu acho que a gente pode ter também em carteira. O The Winner is, o placar final, eu dividi, governança corporativa, ganhou a Sabesp, resultados ganhou a Sanepar por pouco, mas ganhou. Dividendos ganhou a Copasa por pouco da Sanepar e no upside ganhou a Sanepar. Então a Sanepar teve mais troféus aí, só que ela depende do que o Ratinho Júnior, a Assembleia Legislativa do Paraná e a população vão querer. Então eu coloco aqui uma afirmação minha que eu fiz para vocês ficarem pensando, que é o seguinte: o placar final mostra a foto hoje da companhia, governança corporativa, resultados do segundo trimestre e múltiplos e upsides via EV/EBITDA histórico e privatização. Só que, se o mercado, os investidores acreditarem que um determinado governador vai conseguir fazer a privatização, vai querer fazer a privatização no seu estado, eles correm para essa ação, que já foi o que aconteceu na Sabesp e um pouco na Copasa, e aí aquela lá que era a que tinha mais potencial, como foi a Sanepar, não sai do lugar. Por quê? E por que o pessoal paga mais que o EV/EBITDA histórico? Porque quando você vai ter uma privatização, você esquece a história e projeta um novo horizonte com novos sócios, com corte de despesa operacional, corte de custo operacional, revisão de contrato, PDV e mais dinheiro para investimentos. Com isso, a gente vai para um fluxo de caixa que eu não faço aqui, no caso dessas empresas, daí eles vão para um fluxo de caixa e chegam num novo preço. Então, a hora que uma delas for realmente para a privatização, aí eu vou parar e vou fazer todo um fluxo de caixa no novo ambiente. Ok? Feita essa ressalva, a gente vai ver a privatização nos estados
se tem ou não chance de ocorrer, e eu estou pegando pela Assembleia Legislativa de cada estado que foi eleita. E por que isso é importante? O Zema, por exemplo, no primeiro mandato, ele foi eleito assim, nas últimas 15 dias, 2 semanas, ele estava lá embaixo e venceu, e poucos deputados estavam apoiando ele. Agora que ele foi reeleito, o partido que ele apoia, o partido dele, o Novo, fez deputados, outros partidos do estado também passaram a apoiar, a chance aumenta de privatização. Só que a gente não sabe se ele realmente vai querer fazer, se a Assembleia Legislativa vai topar e se a população também vai entrar nessa. E aqui o Cauê fez, baseado no G1, um excelente trabalho no número de deputados da base de cada um dos governadores, 2 reeleitos e um podendo ser eleito, que é o Tarcísio. E o que a gente vê aqui? O Tarcísio teria 55% dos deputados a favor dele, na base. Quer dizer que todos vão falar, eu topo uma privatização, uma desestatização? Não. Mas isso é um sinal, portanto, se todos seguirem ele, sai privatização. A Assembleia Legislativa do Paraná, o Ratinho Júnior montou uma base de apoio enorme. Ele tem 74% dos deputados. Quer dizer que os 74% ou 52% 51% vão topar privatização? Não necessariamente, é um risco que a gente corre. Assembleia Legislativa de Minas, mesma coisa, 52%. Então aqui é um estudo para a gente ter uma noção se a privatização pode realmente sair, e dá impressão pelos números, só que tem muita coisa por trás que daria para provar. E aqui o gráfico das ações no último mês e não em ano, para ver o quanto foi colocado de privatização. A Sabesp subiu 18,3% em um mês, porque as pessoas foram precificando, principalmente, na verdade foi nos últimos dias, precificaram a provável vitória, não é certeza, do Tarcísio, que teve 42,5% no primeiro turno. Ela foi aqui da faixa dos 47 para 58 em poucos dias. No caso da Sanepar, como as pessoas não acreditam que a Assembleia vai aprovar, que o Ratinho pode até topar, mas a Assembleia não aprova e a população vai contra, as ações praticamente não saíram do lugar, estão aí com 4,1% em um mês. E no caso da Copasa, aí o pessoal colocou nos últimos dias, a ação subiu em um mês 14,6%, já antecipando, eu não coloquei uma alta probabilidade, uma média probabilidade. Mas como a gente sabe que em política nada é 100% certo, a gente vai ficar olhando declarações, atitudes, etc. Eu acho que se algum dos três for fazer privatização, o mais provável é o Tarcísio, seguindo pelo Zema, o menos provável o Ratinho, e eu acho que para aprovar na Assembleia Legislativa levaria pelo menos um ano, e para montar um modelo e fazer a privatização ou desestatização levaria em torno de 6 meses a 12 meses. Então, tudo isso seria para provavelmente 2024. O que você pode ter em carteira? Você que vai decidir, você tem a foto aí, mas provavelmente seria um pouco mais em Sabesp, por conta do governador, um pouco menos em Copasa e menos ainda em Sanepar, mas vale a pena porque as coisas podem mudar. Uma coisa que eu acho muito importante em termos de privatização é quem vai ser o novo presidente. Se for um presidente a favor de privatização, você pode ter um contágio em vários estados e ter privatização. Se for um presidente contra privatização, pode ser que isso dificulte
os estados em alguma privatização. Pessoal, eu vou anunciar agora o livro Os Axiomas de Zurich. Quem ganhou foi o Roberto AB, que escreveu Eu Quero o Livro. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Escreva um comentário, compartilhe esse vídeo com outros amigos, colegas, conhecidos e vamos nessa porque esse mercado brasileiro tem tudo para continuar bem. É lógico que vai ter alguns solavancos, mas a chance de continuar bem, seja quem for o presidente, é bem grande, ok, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, é muito importante para a gente a inscrição e o like ajuda o vídeo a ser mostrado para mais pessoas e faça seu comentário do que você achou de esse vídeo que eu, Pedro, que está atrás das câmeras, e Cauê fazemos toda semana com tanto carinho e dedicação. Ok? Boa semana a todos e bons negócios.